Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. E desde já eu quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal. Ative também as notificações, clicando aí no sininho para você receber as próximas aulas quando eu postar. E se você gostar, deixa aí também o teu joinha, o teu like, que vai nos ajudar aqui no canal, tá bom? Então, muito bem, nós vamos estudar hoje o nível Master, livros proféticos, é a matéria, e nós vamos estudar agora a aula de número 25 a respeito dos livros dos profetas Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Como nessa aula o conteúdo é muito grande, minha gente, a gente vai ter que fazer um resumo, não é? Porque Isaías tem 66 capítulos, Jeremias tem 52, Lamentações 5, Ezequiel 48, então a gente tem que fazer aí um resumão desse vasto conteúdo nessa aula de hoje. Então nós vamos aí correr a largas passadas, tá? Então, muito bem, o versículo inicial da aula de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 17 a 19, que diz assim, deixa eu ler aqui, Lucas 4, 17 a 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto aqui o Senhor Jesus leu na sinagoga em Nazaré. E o livro, né, que fala livro, mas no tempo bíblico era um rolo. Você acredita, você já viu em filme, televisão, aqueles rolos, né, aqueles pergaminhos, era isso. Aqui o Senhor Jesus está lendo um trecho do que está escrito hoje lá em Isaías capítulo 61, que é uma profecia messiânica, né? Lembrando que o profeta Isaías é, na teologia, conhecido como o quinto evangelho, ou seja, do Antigo Testamento, é o livro profético que mais traz profecias a respeito do Messias. Fala do nascimento, fala da vida, fala do ministério, do que iria fazer, muita coisa, muito conteúdo, tá bom? Mas muito bem, o profeta Isaías profetizou por cerca de 60 anos, aproximadamente início do ministério por volta de 740 a.C. até o ano 680 a.C. Lembrando, né, que antes de Cristo os anos se contam de maneira decrescente, tá bom? Então, muito bem, ele profetizou durante o reinado dos reis Uzias, né, lá em Isaías 6, né? Ele começa o capítulo 6 dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias eu tive uma visão. Lembrando que já é o capítulo 6, né? Ele começa o capítulo 1, mas voltando. Profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O profeta Isaías, ele profetizou no reino do sul, ou seja, em Judá, em Jerusalém. É importante esclarecer porque nesse tempo, amados, já havia a separação entre Reino do Norte e Reino do Sul. Após a morte de Salomão, Deus dividiu os reinos, né? 10 tribos ficou com Jeroboão, o Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria, e ficou o Reino do Sul com a descendência de Davi. O Reino do Sul, no caso, só 2 tribos, que é Judá e Benjamim, capital em Jerusalém. Então, somente essas 2 tribos ficam do lado de cá, do lado sul. Isaías profetizou no sul. E é interessante que nós vamos ver, no contexto bíblico, o profeta ou profetizava no sul ou profetizava no norte. Geralmente era assim, ou de um lado ou do outro. Muito bem. Então, Isaías, pelo contexto, ele era de família nobre, ele tinha acesso, né, ao palácio, ele tinha acesso aos reis, coisa que outros profetas não vão ter muito, não. Outros não vão ser muito aceitos, né? O profeta Isaías já tinha um acesso mais amplo, principalmente durante o período do reinado de Ezequias, né? Depois você lê lá o segundo livro de Crônicas, capítulo 39, aliás, capítulo 29, que fala do rei Ezequias. Muito bem, no livro de Isaías também fala, no capítulo 37, enfim, fala de outros reis também. Mas voltando aqui, no Novo Testamento, há cerca de 80 citações do livro do profeta Isaías,
quem mais cita, né, dos 4 evangelhos, né, lembrando que no Novo Testamento a gente não está falando só de evangelhos, está falando de maneira geral, mas os 4 evangelhos, quem mais cita é o Mateus, lembrando que Mateus escreve para os judeus. Então ele enfatiza que Jesus é o Messias da descendência de Davi, e ele cita várias vezes, para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Isaías. Você vai ler isso várias vezes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, por exemplo. Em algumas menções tem expressamente o nome de Isaías, em outras não, só diz para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E a gente encontra aí várias profecias, né? Várias. O nome Isaías significa Yahvé é a salvação, e representa bem, não é, o ministério profético. O nome dele, né, na cultura judaica, o nome tem um peso muito grande. Então o nome dele, Yahvé é a salvação, representa muito bem o ofício profético dos dias dele, porque se você ler o capítulo 1, Isaías começa a profetizar num cenário de apostasia, num cenário de idolatria. O povo tinha deixado Deus, o povo tinha se afastado, a tal ponto que no capítulo 1, logo de cara, Deus usa o profeta para dizer: o jumento conhece seu dono, mas Israel não sabe quem sou eu. Deixa eu ler aqui para você, né? É pesado a profecia, mas é a realidade do que o povo vivia, né? Deixa eu ler aqui o capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E aqui na continuação, Deus usa Isaías de maneira clara para denunciar o pecado do povo, para denunciar a idolatria, para denunciar a apostasia, o abandono da fé, né? Para denunciar que o povo havia se afastado da palavra de Deus. Lembrando que aqui a palavra, a referência é a lei, é a Torá, é os livros de Moisés, né? Os 5 primeiros livros. E até então era o que tinha escrito, os livros de Moisés, os salmos, né? É a palavra de Deus, o que tem até aqui. Então, a referência é essa, o padrão de caráter, de moral que Deus estabeleceu, de santidade, de obediência, que o povo deveria viver. Eles não estão mais nem aí, não estão mais nem se importando, estão pervertendo o direito, estão chamando de bom, como diz lá no capítulo 5, né? Isaías vai dizer: aí daqueles que chamam mal bem e bem mal. Isso já existia. Capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam justiça. Olha só, no tempo aqui de Isaías, o povo vivia sem temor de Deus, não tinha moral, não tinha respeito, não é? Jerusalém havia se corrompido, se pervertido, e Deus levanta Isaías como uma voz profética para denunciar aquilo. Deus usa Isaías para denunciar os pecados, e ao mesmo tempo que Isaías vai denunciando o pecado, Isaías vai tendo também as revelações messiânicas, não é? Lembrando que nesse tempo, nesse contexto, o profeta sempre vinha com a palavra de repreensão, porque o povo havia se desviado, se afastado. E é essa palavra que Deus manda Isaías trazer, para o povo se consertar, se arrepender. Lá no capítulo 58, depois você lê o capítulo todo, o povo jejuava e orava dizendo: Senhor, por que o Senhor não responde? Deus usa Isaías para dizer: o que adianta vocês jejuarem e continuar no pecado? Não vai adiantar nada. Tem que se consagrar, tem que fazer justiça, tem que viver com santidade. Não adianta um jejum de aparência, um jejum da boca para fora, um jejum exterior só para os outros verem, né? No capítulo 7, voltando aqui, Isaías profetiza a respeito do nascimento do Messias, do nascimento do Senhor Jesus, né? Isaías 7,14, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. No capítulo 9, fala da vinda e do poder do Messias, né? O capítulo 9, do 1 até o 7. Isaías vai profetizando sobre outras nações. No capítulo 11, fala de como será o reino do Messias, como ele será pacífico, como ele será próspero, né? O Espírito do Senhor vai estar sobre ele. Isaías 11, verso 2, assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria e de inteligência e de conselho e de fortaleza e de conhecimento e de temor do Senhor. Olha só. E Deus usa
Isaías para profetizar a ruína das nações em volta. Deus usa Isaías para profetizar que Jerusalém seria destruída. Deus usa Isaías para profetizar a vinda do rei da Babilônia. Deus usa Isaías também para profetizar até, lá no capítulo 45, a vinda do Ciro, rei persa, cerca de 250 anos de antecedência. Com cerca de 250 anos de antecedência, Deus já está profetizando que viria o Ciro, que iria destruir os babilônios, que faria justiça e que libertaria o povo de Israel da Babilônia de volta. Se você ler lá 2 Crônicas 36, se você ler o livro de Esdras, de fato é isso que vai acontecer. Cerca de 250 anos depois, o rei Ciro, que era persa, domina a Babilônia. Ele faz um decreto libertando o povo judeu para voltar da Babilônia para Jerusalém. Tá? Mas continuando aqui, ele vai profetizando de destruição das nações vizinhas, ele vai falando ao mesmo tempo do Messias, e lá no capítulo 50, aliás, no 35, ele fala da grandeza e da glória do Messias, como iria ser, né, a profecia tremenda. Aqui no capítulo 36, e nos poucos capítulos em seguida aqui, fala especificamente do tempo do profeta, aliás, do rei Ezequias, de Senaqueribe, que fez o cerco lá, e Isaías orou junto com Ezequias e buscaram a Deus, e Deus mandou o anjo, operou o livramento, não é? Depois ele conta aqui no capítulo de número 38, da doença do rei Ezequias e de como Deus curou o próprio Isaías. Deus manda Isaías ir lá e avisar para o rei Ezequias: ó, rei Ezequias, prepara aí a tua casa, deixa tudo organizado, faz o testamento, você vai morrer. Só que o rei Ezequias orou, buscou a Deus, clamou, ele fez uma oração curta. E querida, deixa eu te falar algo, quem tem crédito com Deus, Deus opera, viu? Deixa eu fazer um parênteses aqui, tem gente, amados, que vive da misericórdia. Deus não quer que você viva só da misericórdia. Eu sei que está escrito, nós vamos falar daqui a pouco, Lamentações, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Malaquias 4:6 diz que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, mas Deus não quer que você viva só da misericórdia, Deus quer que vivamos das bênçãos, e as bênçãos vêm quando nós obedecemos, quando nós praticamos a palavra. Deuteronômio 28, Deus deixa muito claro, né? Se obedecermos, se praticarmos, as bênçãos vêm e nos alcançam. Então, quando você tem crédito com Deus, querido, você ora e Deus opera. O rei Ezequias orou: Senhor, e o que é feito de tudo que eu tenho feito ao Senhor? Eu quero continuar te servindo, fazendo mais e tal. E Deus viu tudo isso no coração dele, a sinceridade. Deus manda o profeta Isaías voltar lá e dizer: Ezequias, você vai ter mais 15 anos de vida. Olha que coisa tremenda. Tem gente que está com o nome no SPC do céu, não é? Nome no SPC do céu, ou seja, é céu de bronze e terra de ferro, Deuteronômio 28, 23. Não vem nada do céu, não frutifica nada da terra, o negócio é fechado. Você não pode estar assim não, querido. Os céus têm que se abrir sobre a sua vida, não é? E para o céu abrir é responsabilidade nossa. Estou falando aqui espiritualmente falando, né? O céu espiritual. Para o céu espiritual se abrir sobre a tua vida, é pela obediência, pela fidelidade, pela santidade. A gente tem que se consertar com Deus dia após dia, ser santo dia após dia. Santidade é regra. Pecado é exceção, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Eu já vi muito crente usando texto bíblico como desculpa. Mas a Bíblia diz que todos são pecadores, a Bíblia diz que se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso. Eu sei, a Bíblia diz tudo isso de fato. Só que a orientação bíblica é santidade, a regra é a santidade. Tem que haver uma responsabilidade pessoal nossa de nos esforçar dia após dia para nos santificarmos, para que a cada dia pequemos menos. Então, Deus usa Isaías para denunciar tudo isso, tá? Segundo a tradição, o profeta Isaías vai morrer no tempo do rei Manassés, filho de Ezequias, cerrado ao meio. O rei Manassés, no início do reinado, foi extremamente ímpio, foi extremamente idólatra, corrupto. Depois você lê lá, segundo Crônicas 33, segundo a tradição, ele mandou cerrar o profeta Isaías ao meio, tá? Então, continuando aqui na apostila, vamos avançar aqui. Lembrar, Isaías ainda fala muito de Jesus, né, do Messias, capítulo 42, no 41 ele falou a respeito, no 40, aliás, ele profetiza a respeito de João Batista, né? Isaías 40, verso 3, voz do que clama no deserto. No capítulo 42 fala do Messias. No 53, né, fala muito
Aí o texto é muito claro, não é? A respeito do Senhor Jesus no momento da crucificação, não é? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele profetiza ainda também a respeito da glória futura de Jerusalém, lá no capítulo 62, no 61, é o texto que nós citamos no início da aula, a salvação pelo Messias, e no 62 a restauração de Israel, a glória futura de Jerusalém. Lembrando que ele não fala só da Jerusalém física, né? Está falando também da Jerusalém celestial. Mas vamos continuar aqui. Livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele desde jovem já foi escolhido por Deus para ser profeta, embora ele fosse filho do sacerdote Ilquias, desde novo Deus já o escolheu para o ofício profético. Deus o escolhe para que ele fosse profeta, não é? Lá no capítulo 1, Deus deixa claro ainda que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, versículo de número 5, Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha só, então Deus escolhe Jeremias muito cedo, né? Ele ainda jovem. Ele a princípio não quer o ofício profético, porque ele morava numa cidade chamada Nanote, né? Era uma cidade de sacerdotes, então ele era da tribo de Levi, ele ia se dedicar ao ofício sacerdotal. Por que Jeremias aparentemente recusa? Porque nesse tempo, amados, ele vai suceder Isaías, né? O profeta de Deus mesmo, que denunciava aquilo que estava errado, ou seja, que pregava e profetizava o que Deus mandava, o profeta não era bem visto. Nesse tempo havia diversos falsos profetas. E uma característica do falso profeta é que ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que o rei quer ouvir, aquilo que o povo gosta de ouvir. O profeta de Deus falava o que Deus mandava. E geralmente, pelo contexto, pelo povo estar num tempo de apostasia, de idolatria, as palavras eram duras, eram pesadas contra a idolatria, a apostasia do povo, a imoralidade, enfim, para que o povo se consertasse. Jeremias, a princípio, ele não quer, mas ele acaba aceitando, né, o ofício profético. Ele vai suceder, alguns anos depois, o profeta Isaías, né? E ele vai profetizar cerca de 40 anos, cerca do ano 327, 627 a.C., até o ano 580 a.C. Ele também profetizou em Judá, em Jerusalém, assim como o profeta Isaías, e ele profetizou durante um período terrível, um período de idolatria e apostasia, que vai culminar com o cativeiro babilônico. Ele denunciou e pregou e avisou a respeito disso tudo, mas o povo não quis nem saber, nem deram ouvidos, né? O povo se afundava mais e mais na idolatria, não dava ouvidos à palavra. No capítulo 7, do versículo 23 ao 28, Deus usa Jeremias para pregar, para anunciar, e o povo não dava ouvidos, não queria nem saber, não estava nem aí, né? Jeremias começa o ofício profético durante o período do rei Josias, que foi um bom rei, servo de Deus, que viveu e praticou a palavra, só que o povo não dava ouvidos, o povo queria, não é, continuar fazendo e praticando o pecado. E Deus avisa através de Jeremias, no capítulo 21, que viria o juízo, que viria a consequência, que o rei Nabucodonosor da Babilônia viria e iria destruir Jerusalém e levar o povo cativo. Só que o povo não dava ouvidos, não queria nem saber, não se atentava para isso. Jeremias também é conhecido como o profeta chorão. Por que ele é conhecido como profeta chorão? Porque ele pregava, ele profetizava, mas o povo não dava crédito. E ele sabia que aquilo que ele estava pregando, falando, anunciando, era a verdade. E a dureza do coração do povo em não se arrepender, não se converter, fazia chorar. Os falsos profetas diziam que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, enquanto Jeremias dizia, se arrependa, deixa o pecado, vai vir destruição. O povo não dava ouvidos, o povo não queria saber, ele chorava por ver essa dureza do coração, né? Assim como o Senhor Jesus chorou, diz lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus vinha a Jerusalém, ele olhou e viu a cidade, ele chorou sobre ela. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis reunir, não é, os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos, mas tu não quisestes. Olha só, a dureza do coração do povo era muito grande.
No capítulo 25 de Jeremias, ele avisa que o cativeiro virá e vai durar 70 anos. 70 anos o povo ia ficar cativo na Babilônia. Mas mesmo assim o povo não quis dar ouvidos. Deus usou Jeremias até mesmo para alertar o rei, dizendo, olha, se submeta a Nabucodonosor, obedeça a ele, porque ele não te tira daqui. As nações, não só Israel, mas as nações vizinhas têm que se submeter a Nabucodonosor, senão ele vai destruir tudo. Só que os falsos profetas diziam, coisa nenhuma, rei, isso não é de Deus não, vamos contra o inimigo, porque Deus é conosco e nós vamos ter vitória, E não tiveram vitória coisa nenhuma. Não tiveram vitória coisa nenhuma. Os falsos profetas profetizavam o que o rei queria ouvir. Jeremias profetizava a verdade, tá? Nabucodonosor atacou, aqui um contexto histórico da época, Nabucodonosor atacou Jerusalém 3 vezes. A primeira foi no ano 605, ele atacou as nações vizinhas, atacou a Síria, atacou o Egito e atacou também Judá, atacou também Jerusalém. Então no ano 605 a.C., ele levou os nobres de Jerusalém para a Babilônia, dentre eles o profeta Daniel, que ainda era jovem, né? No ano 597, 8 anos depois, ele volta e leva mais 10 mil cativos. Dentre eles também o jovem profeta, ainda muito jovem, profeta Ezequiel. Tá? E o povo pensa, não, mas não vai ter mais cerco, nós vamos ter liberdade e tudo mais. E Jeremias continua dizendo, se não se arrepender, se não buscar, isso vai ser uma devastação completa. O Nabucodonosor vai destruir Jerusalém. Só que o povo não quis nem dar ouvidos. No ano 586 a.C., que foi a terceira investida, o rei Zedequias não quis se submeter a Nabucodonosor. No capítulo 52 de Jeremias, Jeremias narra como foi essa destruição. O povo não quis se submeter, Zedequias não quis se submeter, então o rei Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém. Saqueou o templo, tirou os utensílios, as bacias de ouro, todos os objetos que Salomão havia feito para Deus, consagrado, dedicado a Deus. Os babilônios saquearam tudo, destruíram tudo, colocaram o templo abaixo. O povo estava confiando mais no templo do que no Deus do templo, mais na estrutura física do que no Deus para o qual foi dedicado aquele templo. E o templo veio abaixo, foi destruído, dizimado, foi completamente aniquilado, né? E os falsos profetas ainda continuavam dizendo, não, mas logo a gente volta, logo a gente volta da Babilônia para Jerusalém, o cativeiro vai ser pouco e tal, e Deus mais uma vez usa Jeremias para dizer coisa nenhuma, o cativeiro vai durar 70 anos. Deixa eu ler aqui para você o capítulo 29 de Jeremias, que é uma carta que Deus manda Jeremias escrever aos exilados na Babilônia. Olha o que diz aqui, vou ler a partir do versículo 4, Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Deus usa Jeremias, Deus chega ao ponto de dizer a Jeremias, se você ler aqui os capítulos anteriores, Deus vai dizer, Jeremias, não ore por esse povo pedindo misericórdia. Não ore, porque eu não vou ter misericórdia, porque eles não se arrependem, eles não se arrependeram. Não ore a mim porque eu não vou ouvir. Eles não se arrependem. Eu mando a mensagem, falo, eles não se arrependem. Não adianta orar a mim por misericórdia, não. Eu vou executar o juízo. E assim Deus fez. Assim Deus fez. Deus usa uma nação mais ímpia do que os israelitas para trazer o juízo de Deus sobre o povo. E Deus está dizendo, eu fiz transportar. Foi eu que executei esse juízo. Continuando aqui. Versículo 5. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, amados. Eu não sei se esses dias você recebeu algum áudio, se você tem recebido, eu recebi, aliás, minha esposa recebeu e me mostrou,
Muita gente aí tem profetizado o que Deus não mandou. O verdadeiro profeta, querido, fala o que Deus manda falar. E uma característica dessa turma aí que só manda áudio e nem se identifica, não é? A última, esses dias agora, foi dizendo que nos próximos dias viria 3 dias de trevas, a terra ia ficar em trevas, não ia ter luz, não ia ter energia elétrica, e que não era para abrir a porta, porque se você abrir a porta da tua casa, os demônios iam entrar e não ia ter mais jeito de sair e tal e tal. Querido, isso não é profeta de Deus não, amados. Primeiro, desde quando demônio precisa de porta para entrar em algum lugar? Demônio é espírito, ele precisa de porta, né? O demônio entra na vida da pessoa que é vazia de Deus, né? Lá em Lucas 11, Jesus fala a respeito disso, né? De maneira clara. Nós somos morada, nós somos casa do Senhor. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para Satanás entrar, não tem. Então, esse negócio aí não tem nada a ver. É gente que profetiza o que Deus não manda. É gente que fala aquilo que pensou, né? Como diz lá Ezequiel 13, fala o que vem na cabeça, fala o que acha. Não, querido, volta à Escritura, vem aqui para a palavra. Né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, profetiza aquilo que é coerente à palavra. Não aquilo que está em desacordo, incongruente, né? Não tem concordância nenhuma. Deixa eu continuar aqui então, Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que texto maravilhoso. Do mesmo jeito que um pai castiga um filho que fez errado, Deus estava agora castigando o povo pelos erros que eles cometeram. Lá em Hebreus 12, versículo 5 em diante, o texto diz, né, citando lá Provérbios também, que disse a mesma coisa, o pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. Deus queria ver o povo servindo a ele, adorando, como no tempo de Davi. O auge, o ápice de Jerusalém foi no tempo do rei Davi. No entanto, o povo não deu ouvidos, né, e culminou com a destruição de Jerusalém. Seguindo aqui na apostila, o próximo livro é o livro de Lamentações, né? E por que tem esse nome, Lamentações? Porque Jeremias ele foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém. Então é um lamento, né? Um choro, uma tristeza, um pranto. Os 4 primeiros capítulos ele escreve em forma de acróstico, não é? Com as letras do alfabeto hebraico. E ele narra a completa destruição de Jerusalém. Deixa eu ler para você aqui uma citação que diz assim: cada uma das 5 lamentações, né, que são 5 capítulos, o livro de Lamentações, é completa em si mesma. A primeira, capítulo 1, descreve a devastação de Jerusalém e o lamento do profeta sobre ela, ao clamar a Deus com alma angustiada. Às vezes, a sua lamentação é personificada como se fosse a da própria Jerusalém. Na segunda lamentação, capítulo 2, Jeremias escreve a causa dessa devastação como resultado da ira de Deus contra um povo rebelde que se recusou a arrepender-se. O inimigo de Judá foi um instrumento do juízo de Deus. No capítulo seguinte, capítulo 13, exorta a nação lembrando-se que Deus realmente é misericordioso e fiel e que ele é bom para aqueles que nele esperam. Já o 4º capítulo reitera os temas dos 3 anteriores. E no poema final, no capítulo final, no 5, após a confissão do pecado e da necessidade de misericórdia de Judá, Jerusalém pede que Deus restaure seu povo ao favor divino, né? Que Deus tenha misericórdia. Aqui um texto muito famoso aqui de Lamentações, o capítulo 3, né? O versículo de número 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No versículo 21 ele já havia dito: disso recordarei o meu coração, por isso tenho esperança. Olha só. Então, nós temos que nos lembrar daquilo que nos traz esperança. E Jeremias termina Lamentações
lembrando que existe um Deus no céu que é poderoso para fazer misericórdia de novo ao seu povo, tá? Continuando aqui, para terminarmos aqui na apostila, o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel também era de família sacerdotal, né? Ele era preparado, instruído para ser sacerdote, mas se tornou profeta e profetizou na Babilônia durante o cativeiro. Aliás, melhor dizendo, ele começa o ofício profético, jovem também, como Jeremias, nos 7 anos que antecederam o cativeiro babilônico, e pregou depois também já na Babilônia. O Ezequiel foi levado, assim como Daniel, para a Babilônia. Jeremias fica. Se você ler lá o capítulo 39, 40 e seguintes do profeta Jeremias, ele chega a ser preso, tal, mas depois o rei Nabucodonosor manda libertar e ele é liberto. Depois o povo obriga Jeremias a ir para o Egito e provavelmente foi lá no Egito que Jeremias morre. Mas o profeta Ezequiel é levado para a Babilônia, ele vai profetizar lá na Babilônia. E o propósito principal da profecia de Ezequiel é lembrar os exilados a causa da destruição. Por que Jerusalém foi destruída? Por que eles estão lá? Não é por causa do pecado, da idolatria, da apostasia, da rebeldia. Também ele avisa o julgamento das nações ímpias que estão à volta, que seriam também destruídas, e ele profetiza também a restauração de Israel, né? A restauração de Jerusalém. E assim como Jeremias, Ezequiel também enfrentou os falsos profetas. No capítulo 13 ele fala dos falsos profetas. Lá no 33, né, um texto muito famoso a respeito do atalaia, do ofício do verdadeiro profeta. Né? O que era o atalaia? O atalaia era alguém que ficava, um soldado que ficava em cima do muro de uma vigília. Né? Jerusalém tinha muro, então ele ficava lá no canto olhando. Então quando vinha o inimigo, o atalaia tinha que trocar a trombeta para que o povo se desse por avisado e se preparasse para a guerra. O ofício do atalaia era esse, né? Avisar. Então Deus vai dizer, se o atalaia visse o inimigo e tocasse a trombeta e o povo não se desse por avisado, quem morresse, culpa de cada um. Agora, se o atalaia visse o inimigo e não avisasse o povo, cada um que morresse, Deus iria requerer do atalaia. O atalaia ia ser o culpado. Então, o profeta de Deus é aquele que anuncia a palavra de Deus. Se o povo vai dar crédito ou não, aí depende de cada um, né? Lembrando que Romanos 14, 12, o texto diz que cada um dará conta de si a Deus. O nosso ofício, né, é anunciar a verdade, é anunciar a palavra de Deus de maneira coerente, como ela é, né, com entendimento e interpretação correta, tá? Continuando aqui, o livro de Ezequiel tem 48 capítulos, no 16, amados, é um texto pesado, eu lhe aconselho a ler, são muitos versículos, mas no capítulo 16 específico, Deus usa Ezequiel para descrever Jerusalém desde a criação, e vai descrever Jerusalém como uma mulher, e vai dizer que cuidou, que essa mulher cresceu, ficou bonita, bela, que Deus encheu ela de joias e brincos, colares, pulseiras e tal. Descreve uma mulher linda, né? Comparando Jerusalém com a mulher, que é o ápice lá do governo de Davi e de Salomão. Mas depois Salomão se corrompe na idolatria, né? E no texto de Ezequiel o texto continua. E Deus começa a descrever no capítulo 16 que Jerusalém se tornou uma prostituta. E fazia pior do que as outras nações. Deus chega ao ponto de dizer, a prostituta recebe para vender o corpo. Jerusalém pagava para se prostituir. Olha só, é pesado o capítulo, né? E nos capítulos seguintes também, Deus vai falando da prostituição de Jerusalém, como ela se corrompeu e se perverteu. E no capítulo 37 tem um texto que é muito conhecido, eu creio que você já ouviu falar, não é? Que é o texto a respeito do Vale de Ossos Secos. É um texto que representa muito bem, uma visão que representa muito bem a situação do povo. Um vale de ossos sequíssimos, né? Aqueles ossos, o profeta não estava entendendo, né, o que ele estava vendo. Os ossos secos eram o povo de Israel diante de Deus, estavam já mortos espiritualmente, né? Estavam já mortos completamente. Lá em Apocalipse 3, Jesus fala da igreja de Sardes, né? Tem nome de que está vivo, mas está morto. Fisicamente o povo estava vivo, mas espiritualmente estava morto, e morto há muito tempo. O que quer dizer osso sequíssimo? Quer dizer que morreu já há muito tempo. Então o povo estava morto há muito tempo. Aí Deus pergunta, filho do homem,
pode tornar a viver esses ossos? E ele diz, eu não sei, Senhor, tu sabes. E Deus diz para ele, profetiza, profetiza. E o profeta vai profetizando. E a palavra de Deus vai, não é, trabalhando ali, operando, e vai juntando osso no osso, e se levanta um esqueleto, e depois vem carne, nervo, pele, né? Por fim ele profetiza e vem o Espírito. E aí Deus vai dizer para o profeta Ezequiel, do mesmo jeito que você viu nessa visão, eu vou fazer com Israel. Hoje eles estão mortos, mas chegará o tempo que eles serão ressuscitados, se colocarão de pé, um grande exército, um povo forte. E isso não fala só de Israel, isso também é profético para nós, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas ouvimos a palavra, cremos, o Senhor nos vivificou, nos libertou dos pecados e nos colocou de pé na presença dEle, nos encheu com o Espírito Santo dEle. No capítulo 47, Ezequiel narra a respeito daquele rio de água viva, né? Uma palavra poderosa. Tem que entrar, o rio tipifica, é claro, o Espírito Santo, está lá em João capítulo de número 7, versos 37 ao 39, né? Jesus fala bem claro nesse sentido, do rio, que é o Espírito Santo, mas Ezequiel, ele entra no rio, imagine se andar 500 metros num rio que só dá no seu tornozelo, andar mais 500 metros, água que só dá no joelho, mais 500 metros, água que só dá na cintura, e depois um rio que é muito profundo, só se passa nada. Assim, né, a respeito do Espírito Santo, nós é que temos que entrar no rio, ou seja, nós é que temos que buscar a intimidade com Deus, a santificação, o conhecimento da palavra, nós é que temos que nos aprofundar e se aproximar de Deus dia após dia. E Ezequiel, né, termina trazendo essa palavra, que em breve viria a restauração. O Senhor Jesus já veio, o Espírito Santo já foi derramado, e agora é tempo de nos enchermos do Senhor, do poder dele, e nos fortalecermos no Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, nós temos uma orientação clara, né, de nos encher do Espírito Santo. Então, querido, querida, se encha do Espírito Santo, se fortaleça no Senhor, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, espero que essa aula tenha te ajudado, tenha contribuído para o teu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Assista agora essa importante mensagem, esse recadinho que eu vou te dar a respeito dos pregadores do telhado. Se torne um pregador do telhado, nos ajude nessa obra, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, são aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?